Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que traz uma oportunidade de restituição de tributos a várias categorias de profissionais regidos pela CLT ou que são, de alguma forma, contribuintes obrigatórios do regime geral de previdência social. Se esse tema é importante para você, fique conosco até o final do vídeo. Nós vamos tratar sobre assuntos relevantes que podem trazer para você e para aqueles que você conhecem alguma sobra de rendimentos, de tributos pagos, né? Então, se você é daquele tipo que não gosta de pagar tributos ou que acha que paga muito, fica conosco, você vai entender um pouquinho sobre isso. Portanto, o que é o teto de recolhimento do INSS? O teto de recolhimento do INSS, ele é um parâmetro máximo definido pelo governo federal, editado todos os anos, em que tem duas grandes finalidades. Definir qual é o valor máximo de contribuição previdenciária que pode ser feito mensalmente. Então, qual o valor máximo que será depositado à Previdência, descontado do contra-cheque do trabalhador, entre as suas duas cotas, a cota patronal e a cota do trabalhador. E tem uma segunda finalidade, definir também qual é o valor máximo de benefício pago a quem está recebendo pelos benefícios que, ao longo da vida, constituíram um direito. Esse parâmetro de teto limita essas duas vertentes, o valor máximo de contribuição e o valor máximo de benefício a ser recebido. Como é feita o recolhimento das contribuições previdenciárias? Nós tivemos uma reforma em 2020 da Previdência que trouxe um padrão progressivo de retenção da contribuição previdenciária para os funcionários e trouxe o parâmetro fixo de contribuição previdenciária para as cotas patronais. Portanto, o empresário, aquele que paga a cota patronal, ele recolhe uma alíquota de 20% do valor da folha de salário, toda ela. Já o empregador, ou contribuinte obrigatório, né, o empregado ou contribuinte obrigatório, ele tem uma retenção nos seus contra-cheques progressiva e gradual. Como funciona essa retenção progressiva e gradual? A tabela foi dividida em 4 alíquotas. Alíquota de 7,5%, 9%, 12% e 14%. E um rendimento salarial que tenha essa necessidade de transitar por todas as 4 alíquotas, ele terá alíquotas variáveis. Portanto, aquele que pagar na última alíquota de 14% não pagou a contribuição sobre o seu salário unicamente a 14%. O que eu quero dizer? Suponhamos que você tem um rendimento de R$3.000 mensais. A alíquota de 7,5% será limitada até o montante de um salário mínimo, R$1.320. Até R$1.320 você recolherá 7,5%. Quando exceder esse valor de 1.320, até 2.571, você estará recolhendo a alíquota de 9%. Excluída a parcela já retida, o que exceder incidirá uma alíquota de 9%. No nosso exemplo, como você recebe acima de 2.571, R$3.000, você entrará na terceira alíquota de contribuição, que é a alíquota de 12%. Então perceba, você não recolheu tudo a 12%. Você recolheu uma parte a 7,5%, uma parte a 9% e uma parte a 12%, no nosso exemplo de alguém que tem rendimentos a ordem de R$3.000. Isso é a nova dinâmica progressiva de recolhimento dos trabalhadores ou daqueles contribuintes obrigatórios das alíquotas do INSS. E aqui está um grande problema. É possível recolher acima do teto do INSS? Em regra, não deveria, porque em regra as pessoas têm um trabalho só. Mas existem os casos onde você é um trabalhador que exerce vínculos concomitantes, vínculos simultâneos. E nesses casos, exercendo vínculos simultâneos, você pode ter recolhido a cota patronal e a sua cota do trabalhador automaticamente com desconto em folha no primeiro vínculo e automaticamente com desconto em folhas no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto vínculo. Para que categorias, na prática, nós encontramos muito essas retenções de contribuições previdenciárias acima do teto? Para médicos, para engenheiros, muitas vezes para profissionais liberais que exercem atividade em várias empresas, peritos. Então percebam que exercendo vínculos concomitantes é plenamente possível que você esteja recolhendo contribuições previdenciárias além do teto. E aí é que surge uma grande oportunidade para você.
Por recolher contribuições previdenciárias acima do teto, você não vai receber 2 ou 3 ou 4 benefícios da Previdência Social. Você vai receber um benefício só, limitado ao teto. O teto da Previdência, definido para 2023, está em R$ 7.507,49. Esse teto ele segue reajustes anualmente divulgados. Este ano, esse é o valor do teto. Não importa se você recolheu 2, 3, 4, 5, 6 vezes o teto da Previdência. Você não vai receber 2, 3, 4, 5, 6 vezes benefícios limitados ao teto. Você vai receber um só e quando chegar no teto, nada mais lhe será pago. Então surge uma ideia de que a autarquia previdenciária estaria se enriquecendo sem causa. Não tem contraprestação para que ela receba contribuições além do teto, já que ela nunca vai pagar um benefício além do teto. E aí está a janela de oportunidade. Se você se enquadra numa situação como essa, ou sabe de alguém que se enquadra em uma situação em que ele paga contribuições além do teto, por ter vínculos simultâneos, por exercer uma atividade laboral em mais de um lugar, essa pessoa tem o direito, sim, de receber de volta todas as parcelas pagas além do teto da Previdência. Uma outra dúvida que surge é: a contribuição previdenciária paga na folha salarial e o imposto de renda que já consta na sua folha de salário, ele integra a base de cálculo para você recolher a contribuição previdenciária? Veja, você não está recebendo efetivamente aquele valor. Aquele valor está sendo retido no seu contra-cheque para o pagamento dessas duas rubricas, da contribuição previdenciária e do seu imposto de renda. Essa discussão chegou às nossas cortes superiores e restou definido que realmente não há direito a excluir da base de cálculo a contribuição previdenciária paga e o imposto de renda retido. Portanto, você paga sim contribuição previdenciária sobre a cota retida para a contribuição previdenciária. E paga também contribuição previdenciária sobre o imposto de renda retido para a contribuição previdenciária. Essa dúvida é muito constante no momento das restituições, mas já alerto de que, havendo a declaração do direito à restituição, essas parcelas não serão excluídas. Por fim, para laurear toda essa explicação e trazer a vocês a ideia de que o conteúdo que vocês têm aqui é um conteúdo muito selecionado, nós fizemos um quadro sinótico, uma simulação do que é a Previdência hoje, da forma como ela é desenhada, e quais são os reflexos da Previdência para aquela pessoa que se aposenta aos 65 anos e vive recebendo a Previdência a partir de então. Percebam quão engraçado ficou esse quadro sinótico. Suponhamos que você tenha recebido ao longo de toda a sua vida salário de R$3.000, desde o início até o final, para facilitar o nosso cálculo. Se você fez isso, a contribuição previdenciária retida, recolhida entre a cota patronal e a cota do trabalhador ao longo dos seus 30 anos de contribuição seria R$ 337.525,50 em valores nominais, sem juros, sem atualização monetária e nenhum reajuste. Evidentemente que todo esse valor recolhido, entregue aos cofres públicos, ele foi emprestado, ele foi dado com garantias de títulos públicos, ele serviu para financiar algumas atividades, evidentemente, e também para compromissos assumidos pela Previdência. Mas o fato é que você recolheu aos cofres públicos aproximadamente R$ 138 mil. A sua aposentadoria, no nosso exemplo, seria de aproximadamente R$ 1.880, levando-se em consideração o salário mínimo de hoje, de 1.320. Portanto, se você receber esse valor de aposentadoria e se aposentar aos seus 65 anos, você precisaria viver mais 15 anos recebendo essa aposentadoria para simplesmente receber tudo que você pagou de volta. Você estaria com os seus 80 anos no 0 a 0. Deixamos de receber todos aqueles valores no curso da nossa vida, enquanto jovens, enquanto exercíamos uma atividade laboral ativa, para receber, a partir dos 65 anos até os 80, tudo aquilo que você pagou. Por isso que muitas discussões pairam sobre a eficácia do regime da Previdência Social, já que ela limita benefícios ao teto
E aqueles que não chegam ao teto têm as suas regras de transição e as suas regras de cálculo especificamente elaborados para definir uma renda mensal inicial. Ao final das contas, se vocês imaginassem que todos esses valores poderiam ser simplesmente investidos em qualquer rendimento seguro, inclusive investindo nos títulos públicos do governo. Se vocês recebessem esses valores e investissem em títulos públicos do governo, a renda mensal inicial seria, no mínimo, o dobro do que você recebe pela Previdência. Então percebam que talvez com um pouco de planejamento e organização e até boa vontade dos nossos parlamentares, a gente poderia ter disponibilizado ao contribuinte uma melhor qualidade de vida na sua fase madura, na sua fase produtiva. Aqui eu não estou a discutir os benefícios da assistência social, que são aqueles destinados a pessoas que não pagam e não contribuem, são setores distintos. A Previdência se destina a quem tem qualidade de assegurado e contribui para isso. A assistência social se destina a quem não tem qualidades de assegurado no conceito de serem agentes contributivos, portanto não exige contribuição. O trabalho da assistência social não há o que se questionar. Ele deve ser mantido e ele tem um condão extremamente salutar para a saúde da sociedade. Já a Previdência comporta, sim, algumas reflexões. Nós deixamos esse quadro sinótico para que se consiga compreender onde você vai chegar depois de 30 anos de contribuição, nos moldes em que a Previdência está instaurada hoje em dia. Portanto, a janela de oportunidade para receber de volta as parcelas recolhidas acima do teto, ela também encontra um limite. O limite da prescrição quinquenal, a prescrição de 5 anos. Você pode requerer em juízo ou em um requerimento administrativo a restituição dos valores pagos a maior dos últimos 5 anos. E isso precisa sim de uma liquidação. Os juízes normalmente exigem que no ato do requerimento você diga qual é a parcela recolhida maior. E isso é feito através do seu portal do INSS ou mesmo mediante uma ação declaratória onde nós pedimos que sejam apresentados documentos. Considerando que desde 2021 o relatório que discriminava todas as contribuições de todas as fontes pagadoras, ele foi excluído do portal do meu INSS. Eu entendo que para dificultar o acesso à justiça daqueles que pleiteavam as restituições e contribuições previdenciárias além do teto. Essa dificuldade trouxe algo que pode ser facilmente superado através da ação declaratória ou mesmo quando você tem conhecimento inequívoco das suas fontes pagadoras. Esse cálculo também pode ser feito mediante o auxílio de contadores especializados para isso. Não é uma ação que costuma demorar, até mesmo porque essas ações tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde nós temos o limite de valor da causa estabelecidos até 60 salários mínimos. E essas demandas costumam trazer um proveito econômico inferior a 60 salários mínimos. Portanto, a sua ação tramitaria no Juizado Especial da Fazenda Pública, onde não tem risco de pagar as custas judiciais, porque não são exigidas, e também não há riscos de pagar honorários de sucumbências, porque são dispensados até a sentença de primeiro grau. Essa demanda costuma ser rápida, não traz ônus financeiro até a sentença de primeiro grau, e é uma oportunidade de receber de volta parcelas que você nem mesmo imaginava que teria direito. Isso é justiça social. Considerando, como dito desde o começo da nossa explicação, você não receberá um benefício além do teto do regime da Previdência por ter recolhido acima do teto do regime da Previdência. Se essas informações foram úteis para você ou lhe fizeram amadurecer na sua atividade profissional, enquanto pessoa, curta, comente e compartilhe. Encaminhe esse vídeo para aquele seu colega médico, engenheiro, profissional liberal que tem vínculos simultâneos e dessa forma exerce uma atividade que pode levar a contribuições previdenciárias acima do teto. Essa oportunidade para você. Fiquem atentos para mais conteúdos como esse. Siga o nosso canal e se inscreva para receber as notificações de próximos vídeos. Muito obrigado!